Oi, gente, boa tarde. Para quem tá entrando ao vivo, mais uma live de domingo. Galera, eu já tomei dois copos desse daqui de água. É hoje. E já fui no banheiro antes de começar a live. Pra não no meio da live, sabe? Tô tomando muita água hoje. A Márcia, boa tarde, amiga. Sejam todos muito bem-vindos. A Aninha da mesa radiônica. Beijo, amiga. Gente, vocês viram os meus stories? Eu subindo? Louca, né? Minha amiga mandou a mensagem. Amiga do céu, o que você tá fazendo? Mostrei pra minha mãe o vídeo. Minha mãe já me conhece, né? Minha mãe, ai, Patrícia, o que você aprontou dessa vez? Gente, deixa eu explicar pra vocês. É o seguinte, uma coisa muito importante e muito legal. A síndica do prédio em que eu moro num prédio, tá? Ela convocou, na verdade, convidou todos os moradores e os funcionários do prédio para poder participar de uma palestra passando as orientações em caso de incêndio no prédio. Então, assim, você vê o extintor de incêndio, tem o de água, pó químico, tem o de CO2, a gente não sabe, pelo menos eu não sei usar. E aí ela chamou um bombeiro, inclusive, e técnico em segurança do trabalho. Começou às 10 horas da manhã, numa sexta-feira, e aí ele começou a explicar, ensinou como funciona o hidrante. Gente, aquela mangueira é muito pesada, e eu adoro essas coisas, né? E aí ele falou, vocês vão querer que a gente faz realmente na prática, mostra, né? Coloca ali no fogão, acende. Eu falei, claro, né? Eu não vim aqui só pra ter a teoria. Eu quero ver. Eu falei, causa uma explosão aí. Gente, eu sou muito dessa, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de estudar. E eu falei pra síndica, poxa, que legal, né? Eu vou querer participar sim. Como isso é importante. E o técnico ainda, que é o Hélio, ele falou que ele participa, ele é chamado por principalmente prédios comerciais, né? E só os funcionários comparecem. E aí eu comentei com o pessoal que eu conheço, o pessoal, nossa, que legal, Paty, eu acho muito 10 a ideia da tua síndica, né, a Dionésia no caso, de estar chamando os moradores para poder ver como que funciona toda essa questão. Então, o que ele fez? Ele acendeu lá o fogão, né, e simulou, né, como se fosse pegando fogo. E aí ele orientou, né, que o correto é você pegar um extintor de incêndio CO2. Porque o pó químico, o extintor de incêndio de pó químico, ele é o menorzinho, ele é muito mais leve, porém, ele pode danificar, tá? O fogão ou uma tomada, porque esse pó químico, ele danifica. É claro que se você tiver um extintor de pó químico, você vai usar, né? E aí não é orientado, nesse caso, você pegar e ir com o extintor de água, porque a água tem oxigênio e aí ela aumenta, né, a explosão e tudo mais. Aí ele explicou, inclusive, poxa, você tá no seu apartamento, um vizinho tá gritando, tá pegando fogo no apartamento dele, como que você deve agir? Você deve abrir a porta de uma vez, não deve abrir a porta? Se o fogo é no primeiro andar e vocês estão nos outros andares, como descer? Como que você faz? Então, gente, é muito legal. E assim, é muito importante isso, sabe? Nós temos que ter noção. Porque a pior coisa, e eu já falei isso em outras lives aqui, é você precisar, né? Você tá num momento ali de uma dificuldade, numa situação, você ter um extintor de incêndio e você não saber como usar, né? Eu, inclusive, tenho no meu veículo, eu sei que não é mais obrigatório, mas eu tenho. Então, assim, é importante, não adianta você ter um extintor de incêndio e você não souber utilizar o extintor. Como tirar o lacre, entendeu? Você tem que saber, né? Você tem que saber ler ali um extintor, olha, que esse daqui é proibido para inflamável. Então, você tem que ter esse conhecimento. E aí, ele fez uma simulação numa área que a gente tem aqui no prédio, desenrolando a mangueira. Que aí você tem que desenrolar, você tem que ligar, como que você aciona. Às vezes tem uma peça para poder ajudar. Eu filmei tudo isso, tá? E aí, depois, na hora que vai segurar, que tem aquele bico da mangueira...
Um tem que ficar segurando, o outro tem que ter uma pessoa atrás para dar também um apoio e ajudar, porque a pressão é muito grande da água, e tem que ter outros também segurando ali a mangueira. Então, assim, é muito legal, né? E é o que ele explicou, às vezes os funcionários são treinados, e se de repente você não tem um funcionário? E se você só tem um funcionário treinado e você não tem mais? Se o morador também não sabe como utilizar o extintor, como se colocar, é muito complicado, né? Então eu acho que são questões aí que a gente tem que começar a se ater. E o que acontece? Ele explicou uma situação que eu nem sabia, tá, gente? Quando vocês estão na rua, a gente vê aquelas caixinhas em vermelho e amarelo. E se você abre ali, tem algumas peças, o pessoal às vezes furta aquilo, tá? Pra poder vender, enfim. E começa a ter um grande vazamento de água dentro do condomínio. E aí não sabe de onde está vindo esse vazamento. Então pode ser que venha desse local que tá na rua, que é quando, por exemplo, um carro do bombeiro vem, como que ele vai jogar água? Ele tem uma ligação desse ponto no prédio, porque aí ele liga lá a mangueira e ele consegue apagar o fogo, tá? É mais ou menos assim, gente. Então, essas caixinhas que a gente vê na rua, elas têm ligação com o condomínio na água. Então, às vezes a pessoa furta alguma peça ali e começa a ter vazamento no condomínio. E aí ele explicou, ele falou, olha, você tem que saber fechar dentro do seu condomínio, porque às vezes vai vir um valor absurdo de água, ninguém sabe de onde está vindo esse vazamento e é de uma peça que foi furtada. E ele falou, isso fica, essa peça fica, eu vou ensinar vocês como que fecha, tudo. E aí, nós temos a caixa d'água aqui no alto. E ele falou, olha, depois terminou toda a simulação, foram 2h30, né? Então, assim, ele explicando pra gente, vai ser encaminhado a apostila pro pessoal do condomínio. E aí, na hora que terminou a reunião, eu fiquei conversando com ele, a síndica tava junto, uma filha de uma moradora, uma amiga minha, inclusive, a gente treina junto, né? Defesa pessoal, não na mesma turma, em outra, enfim. E aí ela falou, tem na caixa da água, fica lá em cima, mas tem que subir, eu tenho um pouco de labirintite. Aí eu falei, eu quero, vai, gente, vamos lá, né? Aquelas, né? Aí ele falou, se vocês quiserem, a gente pode ir. Eu falei, eu quero, vamos. Aí tem essa minha amiga do lado, né, Lu, igual eu. Ela falou, vamos. Aí foi a síndica junto, a gente subiu tudo. E não tem, naquela escadinha que eu tô subindo, que tá nos stories, não tem aquela gaiolinha, né, que protege. Tem depois uma outra escada, que você sobe uma escada e a gente chega onde tá a parte para poder fechar tudo da caixa d'água. E depois tem mais uma escada, que é o guarda-corpo, é isso, aquela proteção. E eu achei que tinha que subir esses dois lances, e um com o guarda-corpo. Eu falei, nossa, vai ser uma aventura, né, no último andar do prédio. Aí eu falei, eu quero ir, vamos lá. Eu só sei que na hora que nós chegamos lá, né, aí a síndica ficou lá embaixo, eu falei, bom, agora você filma, você faz o seguinte, você não vai subir, então você filma que depois eu vou colocar pros seguidores e a gente manda no prédio do condomínio, né, no grupo do condomínio, enfim, porque eu vou filmar lá dentro. Aí, beleza, aí eu fui subindo, gente, mas o negocinho parecia tão... Aquela escadinha tão leve, eu falei, meu Deus. Na hora que eu já tava, eu falei, eu quero ver... É que assim, eu coloquei uma musiquinha, então vocês não estavam escutando eu falar, sabe? Eu falei assim, gente, eu quero ver pra descer. Aí o técnico que tava lá embaixo, não, pra descer todo santo ajuda. Eu, tá bom, né? Eu tava com roupa de academia, que eu ia treinar ainda. Aí eu só sei que eu subi tudo, aí a Lu subiu logo atrás. Aí ele subiu e nós entramos, você entra bem agachado assim, porque não dá pra você ficar em pé, né? Então, pra quem tem claustrofobia, né, de lugar meio fechado, apesar que tem as portas que são abertas, mas assim, você fica meio agachado, tudo. Aí eu fui lá com meu celular, filmei, ele falou, aqui você tem que fechar, então se der um problema de vazamento lá na rua, é aqui que fecha. Aí eu filmando, né, eu falei, olha, deixa eu filmar aqui que eu vou mandar pro pessoal do condomínio, pra todo mundo saber. Porque, gente, se der um piripaque em alguém, né, se um funcionário passar mal, alguém tem que saber resolver. Você entendeu? Então, assim, eu sou dessa de querer saber como que faz, o que tá acontecendo, porque na hora do vamos ver se acontece alguma coisa, não tem a síndica não tá, o funcionário não tá, o outro não sabe, e aí? Vai sair chorando todo mundo? Não, né?
Aí eu peguei, subi, fiz, né, os videozinhos. Aí eu falei, tem que subir o outro. Ela falou, não, é aí mesmo. Eu falei, tá de boa, né? Aí na hora de descer, eu fui descendo devagar. Gente, mas assim, dei tanta risada. Nossa, porque eu sou minha palhaça, sabe? Quem me conhece sabe como que eu sou. Quando tem que ser séria, a gente é séria. Mas quando... E eu acho que eu tava um pouco nervosa também. E eu começo a rir. Então, quando eu tô meio assim, eu falo, eu vou, deixa comigo que eu subo. Na hora que chega lá, eu falo, meu Deus, e agora pra descer? Aí começa a me dar ataque de riso, sabe? Faz parte. Mas eu achei muito legal, gente. Então, pra quem mora em prédio residencial, conversa com o síndico. Se for síndico, tenta chamar um técnico, né, pra poder conhecer. Se alguém quiser até o contato do Hélio, me chama depois no direct, eu passo, tá bom? Caso alguém se interesse. Mas é legal fazer essas simulações, né? Porque a gente vê quantas situações acontecem, às vezes, de um incêndio dentro do apartamento, com gás, tudo. Então, tem que ter esses cuidados, né? E a gente não se atém sobre isso. Inclusive, ele comentou da questão dos primeiros socorros, né? Eu gosto de assistir esses vídeos de primeiros socorros. Então, às vezes, suponhamos que você foi pegar uma bala aí na tua casa, aí você engasgou. Você tá sozinha, você mora sozinha. Gente, se você tá engasgado, como que você vai ligar pra alguém? Você não consegue nem falar, né? Então, assim, se você tá sozinho, às vezes de madrugada, você tem que saber você mesmo os primeiros socorros pra você poder se desengasgar. Então, ele ensinou uma técnica da cadeira, que você apoia a cadeira. Então, assim, a gente tem que saber. Não tô falando que você, fica com medo, não é nada disso. Mas se acontecer, você tem que saber como agir, né? É por isso que eu insisto, eu falo muito de defesa pessoal, de arte marcial, que é necessário, gente. Porque, assim, imagina, você tá numa situação, não tem ninguém do seu lado, sabe? Não tem como você chamar um policial, não tem alguém pra te ajudar. Você tá numa situação que é você ali o agressor e você pensa assim, eu vou morrer. Tipo, eu não tenho o que fazer. Então, assim, ou você faz alguma coisa ou você morre. Porque às vezes tá numa situação que você fala, ou é eu ou é a pessoa. E se você não tem uma técnica, né, de uma defesa pessoal, de uma arte marcial, às vezes a técnica, ela te salva. Ela não é que você vai entrar numa luta corporal, né, muitas vezes com a pessoa, mas assim, você conseguir sair daquele ambiente, daquela cena pra correr e pedir ajuda. Então, às vezes é algo que te salva, né? Às vezes você tá dirigindo, eu gosto de assistir uns vídeos que falam assim, se você perdeu o freio do carro, como é que você faz? Poxa, você tá vendo um vídeo desse, é muito legal, gente, porque às vezes você tá dirigindo o teu carro, pode acontecer. E aí, como é que você vai fazer? E às vezes você lembra de um vídeo que você assistiu, ou de alguém que você contando, um amigo, um conhecido que contou essa história, e te ajuda, e ali acaba salvando a sua vida, sabe? Salva a sua vida, salva a vida de alguém que você conhece, alguém que está junto com você. Então, assim, a gente tem que ter esse interesse, né? Em sempre estar aprendendo, em estar prestando atenção. E ele até elogiou, porque foi bastante gente, assim, eu fiquei muito feliz, o pessoal do meu condomínio, foi bastante gente na palestra, sabe? Os funcionários, a síndica, os moradores, claro, que foi num horário também que às vezes o pessoal tá trabalhando, por isso que eu fiz os vídeos, teve outros moradores que fizeram os vídeos, a gente colocou no grupo do condomínio, porque assim, você tem que ter esse interesse, sabe? Você tem que ter esse interesse, porque você não sabe. Então, às vezes, é o que eu já disse em várias lives, a gente tem que tomar cuidado, a gente terceiriza a nossa vida para todo mundo, né? Às vezes você vai morar sozinha, você tem que fazer uma comida, você não sabe. Você tem que trocar um gás, você não sabe. Você tem que trocar uma lâmpada, você não sabe. Às vezes vê um negócio de um carro, você não sabe como agir. Então, assim, você tem que ter esse certo cuidado, sabe? Isso é muito importante, gente. E quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente lê, quando a gente procura aprender, isso é muito bom. Isso é muito importante. Então, eu achei legal eu compartilhar esse vídeo com vocês nos stories, né?
Pra gente poder mais de cunho informativo. E resolvi também falar sobre isso na live, que eu acho muito legal e muito interessante, tá bom? Bom, um outro ponto aqui que eu queria falar com vocês. Galera, tem acontecido isso comigo e tem acontecido isso com algumas pessoas que eu conversei. Então, não é algo apenas comigo, tá? Tem acontecido com outras pessoas. Bom, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. A pessoa me mandou uma mensagem assim: Patrícia, aconteceu tal coisa, posso falar com você? Posso gravar um áudio? Eu falei, pode. Né? Ela falou, você quer que eu te ligue? Eu falei, não, pode gravar um áudio. Gente, a pessoa começou a gravar áudio atrás de áudio e não parava. E assim, às vezes áudio de 30 segundos, outro de 20 segundos, outro de 40 segundos. E assim, começou a vir os áudios um atrás do outro. Eu comecei a olhar aquilo, eu falei, gente, essa pessoa não para. E assim, começou. E eu tentando, sabe, eu peguei, falei, deixa eu gravar um áudio, pedi pra ela parar um pouco. Porque assim, eu não ia nem conseguir ouvir todos os áudios, né? Porque às vezes a pessoa tá te pedindo uma ajuda e aí você para ali pra se colocar à disposição da pessoa. Eu tava assim, gravando. Eu falei, bom, ela tá vendo que apareceu o meu nome gravando o áudio, acho que ela vai parar um pouco. Não, ela continuou, tipo, não parava. Eu olhando aquilo, eu falei, gente, aí eu falei, eu não vou nem gravar áudio, eu vou escrever. Eu falei, espera um pouco. Eu coloquei assim, olha, espera um pouco, deixa eu ouvir os seus áudios. Espera um pouco pra gravar outros. Porque a pessoa tava gravando tantos áudios, gente, acho que tinha uns 10, 11 áudios pra eu poder ouvir. E assim, eu falei, calma, por quê? Às vezes eu escuto o primeiro e o segundo áudio e eu já consigo ajudar. E eu já consigo resolver. Teve um caso de uma pessoa que me procurou, eu juro pra vocês, ela gravou um áudio de 10 minutos. Gente, eu acho isso muita falta de respeito. Eu acho isso muita falta de respeito. Porque assim, eu tenho, por exemplo, o celular é minha ferramenta de trabalho, né? O WhatsApp. Então eu recebo vários WhatsApp durante o dia, né? E aí o que eu faço? Eu vou respondendo. Então às vezes eu tô dando atenção pro cliente X, eu escuto o áudio dele, aí eu respondo, aí ele vai e me responde, ok. Agora uma pessoa te manda às vezes um áudio de 10 minutos... Gente, aí você tem que colocar, eu coloco na velocidade máxima. Só que aí você perde informação, aí eu tenho que voltar, entendeu? E acaba ficando algo cansativo, né? Então eu percebo também uma dificuldade das pessoas de ter uma objetividade, sabe? Na hora de explicar um assunto. Porque assim, você ser muito detalhista com algumas coisas não vai alterar, sabe, a minha orientação, por exemplo, jurídica para você. Porque você colocou muito drama numa história, numa situação, não vai alterar o resultado, sabe, da minha orientação. Porque eu vou te dar uma orientação com base na lei, com base nas decisões dos tribunais. Então, se você falar, ai, o fulano gritou comigo e eu chorei, mas nossa, eu chorei, não dormi, fiquei desanimado, não sei o que lá, não vai alterar, sabe? Então você colocar, não é uma história num livro que a gente tá escrevendo, entende? Então, assim, as pessoas perderam um pouco desse poder de objetividade. Claro que eu falo, seja objetivo na sua história, mas assim, foque, né, nos pontos principais, né? Às vezes me comentou alguma coisa do que aconteceu com ela e veio falar de um outro colega, assim, uma situação que não tem nada a ver, porque não é o colega que veio me procurar, não é o caso dele que vai abordar se for num eventual processo. E eu tava falando com uma amiga minha e ela me mostrou, porque ela falou, amiga, eu vou te mostrar pra você ver que eu não estou mentindo. A pessoa mandou 120 mensagens. 120 mensagens em um dia. No WhatsApp, não em áudio, mensagens por escrito. Ela me mostrou, ela falou, amiga, tá vendo aqui, ó, pra você ver. Ela falou, pra eu não falar, porque às vezes eu vou falar, ela é mentirosa. Não, ela falou, pra você ver, essa minha amiga é terapeuta. 120 mensagens. Gente, desculpa, isso chega a ser até uma falta de respeito,
sabe? Aí você faz, às vezes a pessoa fala, mas eu tô pagando. Sim, às vezes você tá pagando a pessoa, mas, por exemplo, você vai no médico particular, você paga o médico particular, ele tem um tempo pra te atender. Você pode pagar R$300 na consulta, às vezes você vai pagar R$1.000 na consulta, ele não vai ficar o dia inteiro com você porque você pagou R$1.000. Sabe? Então, assim, às vezes a pessoa, você fala, o profissional, nossa, o profissional é muito seco. Não é questão, às vezes, do profissional ser muito seco, ele ser muito rude. Mas ele tem que filtrar e fazer uma triagem e focar naquilo que você tá dizendo, se é relevante ou não é relevante. Entende? É diferente, por exemplo, da visão que se você for passar com um psicanalista, se você for passar com um psicólogo, né? Porque aí realmente ele vai pedir pra você, você vai ter que contar toda aquela história, você vai colocar, ou às vezes você vai chorar, você vai colocar uma emoção. São situações diferentes, né? Ali a abordagem, o profissional que você tá procurando é diferente. Né? Na questão jurídica, quando eu falo muitas vezes, eu converso, às vezes em casos de divórcio, que eu sei que é uma dor muito grande, né? Como eu disse já em até outras lives, eu sou filha de pais divorciados, então assim, eu super entendo que é divórcio, né? Como filha eu falo, então assim, pelos filhos, né? Então eu super entendo, mas eu preciso, na hora que a pessoa vem me falar de um divórcio, às vezes ela começa a entrar em certos assuntos, eu falo, olha, você não precisa explicar o motivo do divórcio, você não precisa entrar nesse ponto se você quiser, e não é porque eu estou sendo fria, ou porque eu não tenho sentimento, não é isso, mas se eu começar a entrar nessa questão emocional, nesse envolvimento, primeiro, eu posso deixar de perguntar pontos importantes e relevantes na entrevista. Segundo, eu vou estar me envolvendo emocionalmente e aí isso pode prejudicar o meu cliente, porque o meu cliente ele veio me procurar para ele ter uma opinião jurídica, não para eu dizer para ele o que eu acho que é legal, se o marido agiu correto ou não, se a esposa, a ex-esposa agiu correto ou não. Ele não veio me procurar para isso. Ele veio me procurar para resolver uma questão jurídica. É a mesma coisa quando você vai no dentista. Você procura um dentista para ele resolver o seu problema de dente. Não é para você falar da tua mãe, do teu pai. Às vezes você tem até uma intimidade, você vai conversar ali uma coisa ou outra. Mas você não vai ficar utilizando a consulta para aquilo. Porque você vai para aquele objetivo. Entende? Então as pessoas têm que começar a ter um pouco desse bom senso também, né? A ter esse olhar, a ter esse cuidado. E não é você colocando mais emoção no seu depoimento ou não, que aquilo vai mudar ou não o seu resultado. Porque quando a gente está numa área, eu, por exemplo, eu já advogo há alguns anos, então a gente já ouviu de tudo. Sabe? A gente já ouviu de tudo de história. Então, às vezes o cliente vem te contar uma história, você já sabe, né? Às vezes você já conhece até a empresa, você já processou aquela empresa em outros casos, ou você já tem um colega que processou, ou quando o cliente vem te falar de uma questão no divórcio, de uma questão da área de família, de guarda, de regulamentação, então você já tem um olhar para aquilo, né? É a mesma coisa quando o médico, ele atua, por exemplo, com tratamento, com cirurgia do coração, um ginecologista, ele é um mastologista, você vai lá, ele vê o seu exame, ele já tem mais ou menos uma ideia, se é um caso grave, se não é. É muitos anos, né? Entende, gente? Então, assim, comecem a ter um pouco desse poder de objetividade, até por uma questão de respeito ali com o outro, sabe? De realmente olhar ali pro profissional. Olha, poxa, o profissional vai parar aqui para me atender, vai parar para me ouvir. Deixa eu ser objetivo com esse profissional, né? Eu não vou abusar ali da boa vontade, sabe? Tenha esse tipo de cuidado e informações relevantes, né? Às vezes a pessoa vem te perguntar algo muito genérico e aí às vezes você pergunta, você responde com outras perguntas e muitas vezes a pessoa acha, porque fulano, você foi lá perguntar, tem uma dúvida jurídica, ela nem te respondeu, vai ver que não sabe. Não é que não sabe. Não é que não sabe. É que às vezes você pergunta, por exemplo, Patrícia, eu posso fazer um testamento para um filho meu não ter direito a um bem? Ou um sobrinho meu? Porque meu filho, ou para um neto meu? Porque meu filho faleceu, meu marido faleceu?
Você tem que fazer várias perguntas. Quem faleceu primeiro, quem faleceu depois, qual é o regime de casamento, por que testamento, qual é o patrimônio, quais são os bens, entendeu? Então a pessoa tem que abrir para você informações relevantes para você saber e passar-lhe uma orientação correta ou não. E eu percebo também que às vezes tem gente que vai procurar um profissional e fica segurando informação. Isso é muito triste. Isso é muito chato. Sabe, fica com medo, fica com receio ali de, sabe, de trazer uma informação, sabe, fica querendo esconder. É a mesma coisa, você vai passar com o médico em consulta, por exemplo, eu vou passar com o nutricionista. Ah, eu tô precisando ali regular minha alimentação e tudo mais. Aí o nutricionista pergunta, e como que é a sua alimentação? Aí você começa a inventar umas coisas que não tem nada a ver com o seu dia a dia. Ou você começa a ocultar informação. Você acha que o nutricionista ele é idiota? Você acha que você vai enganar o nutricionista? Entende? É a mesma coisa. Vou procurar um advogado. Isso aqui a gente não precisa falar, não. Cuidado, gente. Cuidado. Que às vezes você acaba se prejudicando. Porque você tá omitindo informações. Então, tem coisas que são relevantes que você deixa de falar. E você acaba se prejudicando. Tá? Então, cuidado com isso. E eu percebo que tem pessoas que eu não sei se às vezes é de propósito ou não é, sabe? De ocultar informação. São pessoas que ocultam informações, sabe? Então, para pensar, começa a refletir um pouco sobre essa questão, que eu acho que isso é importante. E eu tenho percebido muito. E isso que eu tô trazendo para vocês aqui hoje não é algo que tenha acontecido apenas comigo. Não é isso. Tem acontecido com outros profissionais. E isso tem desmotivado muito. Sabe? Eu trago para vocês essas informações porque às vezes você vai procurar advogado, aí você encobre informação, às vezes nada a ver um assunto, sabe? Aí você vai procurar um dentista, você fica reclamando do valor que ele tá cobrando ali para fazer às vezes uma cirurgia, um implante dentário, aí você vai procurar um cabeleireiro, você fica reclamando do valor do corte. Então assim, eu tô vendo um número muito grande de profissionais desmotivados. Né, por conta disso. Às vezes a pessoa ela tá querendo te ajudar, né? Você tá ali mandando o WhatsApp, você tá querendo tirar uma dúvida, a pessoa tá querendo te ajudar, mas você também não coopera com a pessoa. Isso acaba desmotivando, né? Às vezes a pessoa, você vai procurar um advogado, você vai procurar uma pessoa, fala: "Olha, eu tô precisando do seu serviço, doutora. Você pode me ajudar, mas eu preciso que você parcele, né? Eu preciso que você me ajude". Você vai lá e fala: "Não, vou ajudar essa pessoa". Você passa ali o valor de honorários, você assina ali o contrato de honorários, chega na data para fazer um pagamento, a pessoa não faz o pagamento. A pessoa não paga ali na data. Então, assim, a pessoa precisa da sua ajuda, a pessoa quer um serviço, ela pede para você ajudar, ela pede para você parcelar, você parcela, chega na data, você não paga. Você precisa do dentista, você quer fazer um implante na sua boca, você chega lá no consultório, você chora, você pede pelo amor de Deus, o dentista vai lá, né? Às vezes usa lá o cartão de crédito, às vezes fala, deposita na conta, chega lá, você não paga. Isso desmotiva as pessoas. Isso, você não respeita ali o profissional, né? E eu tenho percebido quanto tem acontecido falta de respeito nas relações profissionais, nas relações pessoais, o quanto a falta de respeito, ela tem feito parte, né? A falta de consideração, a falta de saber falar, a falta de saber se posicionar. Gente, isso é muito triste, isso desgasta uma relação. Seja uma relação profissional, você com o seu funcionário, seja uma relação você com o seu prestador de serviço, paciente com médico, né? O seu cliente com advogado ou com terapeuta, sabe? A mulher com o marido, o namorado com a namorada. Como essa falta de respeito, de traquejo, esse pouco caso. A gente tem que tomar cuidado, isso está desgastando as pessoas estão desgastadas, é isso que eu tenho percebido. Emocionalmente. E isso é muito grave.
né? Isso é muito grave, porque tem pessoas que estão desgastadas emocionalmente, mas elas têm um suporte, entende? Elas têm um suporte. Então, o que eu quero dizer do suporte? Ela tem uma saúde mental legal. Então, ela passa por uma situação e ela consegue gerir aquela situação. Tem pessoas que não têm esse suporte emocional, né? Por quê? Porque talvez passaram por N coisas, não consegue mais administrar, mais uma desilusão, né? Mais um fato. Às vezes essa pessoa tá com um problema familiar e é num ambiente de trabalho que ela vai ali, sabe, colocar aquilo para fora. Às vezes é num ambiente de sala de aula, às vezes é dentro da casa. As pessoas estão desgastadas, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho conversado com muitas pessoas, né, em vários ambientes, né, ambiente de academia, ambiente de café, sai com uma amiga, sai com um amigo. Então a gente tem conversado bastante e eu percebo a falta de brilho no olhar das pessoas. Isso é muito triste, gente. A gente tem que começar a se ater mais com isso, a respeitar mais o outro, a respeitar mais o momento do outro, né? A ver aquilo que a gente quer pra gente ou não, né? Será que se o outro fizesse isso comigo eu gostaria, né? Ter essa empatia, né? Falta muito isso hoje, né? De você se colocar no lugar do outro. Poxa, eu pedi uma ajuda pra Patrícia, eu quero tirar uma dúvida. Eu mandei 15 WhatsApp pra ela, 15 de 1 minuto. Poxa, será que se fosse comigo, eu atuo, sei lá, eu sou dentista, por exemplo, eu gostaria de um paciente me mandando 15 mensagens de WhatsApp pra responder, né? Eu vou me colocar ali no lugar do outro, sabe? Ai, foi meu aniversário, eu tô num relacionamento, a pessoa nem lembrou de ir lá comprar um presente pra mim. Se fosse ao contrário, será que eu gostaria? Né? Ou seja, meu marido nem lembrou de me presentear, minha esposa nem lembrou de me presentear. Aí a pessoa tem que pensar, poxa, eu nem comprei um presente, será que se fosse ao contrário, eu gostaria que fosse meu aniversário, a pessoa também não lembrasse de me presentear? A gente tem que parar com essa hipocrisia. Às vezes, não precisa. Não, precisa sim. Precisa sim. Precisa respeito, sim. Precisa educação, sim. Precisa consideração, sim. Se você tá num namoro, é dia dos namorados, precisa sim de um presente. Precisa sim. Se é seu aniversário e você presenteou teu namorado, teu marido, tua mulher, tua esposa, precisa sim de um presente no seu dia. Sabe? Então a gente tem que parar de achar, não se importa com isso. A situação tá difícil. Não, gente. Sabe? É um gesto, lembrei de você. Então a gente tem que parar assim, sabe, de não valorizar aquilo que a gente quer, de não se dar o valor, né? Eu tinha muito tá vendo que eu falo, a live, uma coisa vai puxando a outra. Eu tinha muita mania às vezes de ganhar um presente, eu fazia muito isso. Eu ganhava um presente, eu falava, não precisava. Gente, como? Sabe? A gente tem, não precisava. A pessoa vai lá, te presenteia. Obrigada, não precisava. Agradece. Nossa, poxa, muito obrigada. Que lindo, você lembrou. Nossa, fiquei muito feliz. Porque eu não precisava. A gente tem que começar a se valorizar mais, sabe? A querer mais, a aceitar mais, a receber mais. Sabe? A gente tem que se doar para as pessoas, tem. A gente tem que saber ali estar presente na vida das pessoas, tem. Mas a gente também tem que saber receber, né? E muitas pessoas sabem doar, não sabem receber. Um outro exemplo também que acontecia comigo. Às vezes eu chegava com uma sacola de mercado, alguém vinha me ajudar no prédio. Precisa de ajuda? Não precisa. Não, por favor, né? Às vezes um homem, tudo. Posso te ajudar? Pode. Obrigada, precisa. Parece que a gente tem uma dificuldade, a gente tem vergonha de falar obrigado, vergonha de falar, você pode me ajudar a pegar isso daqui? Sabe? Já aconteceu de eu estar no mercado, eu querer comprar um produto, vai vendo, e tá lá no fundo da prateleira, e às vezes você não alcança, sabe? Pra pegar,
E aí eu deixar de comprar o produto. Eu precisava daquele produto, tava ali no fundo da prateleira e eu não levava o produto porque às vezes eu não queria pedir para alguém me ajudar, sabe? Então assim, eu aprendi, eu sei que tem pessoas que vão ouvir essa live aqui, vão se identificar. E é legal colocar inclusive nos comentários. Nossa, Patrícia, acontece isso comigo também. É legal colocar. Então, hoje, quando eu tô no mercado, eu vou fazer compra, eu quero pegar tal produto. Se eu não alcanço, eu peço pra pessoa. Eu chamo ali o repositor que tá do lado. Se eu vejo, às vezes, um homem, uma pessoa mais alta do que eu, falo, ó, por favor, eu preciso daquele veja, daquele produto. Você pode pegar pra mim, por gentileza? Eu peço. Eu tinha dificuldade de pedir, eu tinha vergonha. Sabe? Então, a gente tem que parar com isso. Sabe, eu não sei também se era uma sensação de orgulho, né, de não preciso. A gente tem que parar com isso. A gente tem que saber, sim, a gente tem que saber pedir, a gente tem que saber agradecer, a gente tem que saber ajudar. Sabe, a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, isso é muito importante. Uma outra coisa que acontecia comigo, às vezes alguém chegava e falava, Paty, pô, Paty, você tá meio, teu rosto, sei lá, você tá bem? Eu falava, eu tô ótima. Não, hoje se eu não tô bem, eu falo, não tô legal hoje. E qual que é o problema? A gente tem uma dificuldade, eu sei que não são todas as pessoas, mas muitas pessoas têm uma dificuldade de falar, olha, eu não tô legal hoje. A pessoa às vezes pergunta e você vai lá e mente. Sabe, às vezes alguém do seu relacionamento, alguém da tua casa, alguém do teu círculo de amizade, você não tem coragem de falar. Você tem que falar. Se a pessoa perguntar se você tá bem, falar, não tô bem hoje. Às vezes você não quer falar. Aí a pessoa fala, posso te ajudar? Você fala, é que eu não queria falar sobre isso. Mas assim, fala a verdade, sabe? Não fica fingindo, com medo. A Elisângela, boa tarde, Paty. Boa tarde, amiga. Beijo pra você. Então, assim, não fica com vergonha, sabe? De falar o que você tá sentindo. De colocar aquilo pra fora. Mas, claro, com cuidado, com delicadeza, com educação, com amorosidade. Sabe? Com amorosidade no outro. O problema não é você falar pro outro. É o jeito que você fala. Esse é o problema. Eu tenho aprendido muito isso. Eu acho que você pode falar para outra pessoa. Você pode falar para um chefe se você está insatisfeito com o que está acontecendo. Você pode falar com um colega de trabalho. Você pode falar com alguém da sua família. Você pode falar com um amigo, com um parceiro, com uma parceira. A questão não é falar. A questão é como você fala. É como você se manifesta. E assim, eu tenho percebido muitas pessoas infelizes em certas situações, passando por momentos da vida, passando por situações que não precisaria, por dificuldade de falar, dificuldade de se colocar, dificuldade em falar, eu não aceito isso, eu não quero isso pra mim, sabe? Às vezes não é você chegar pro outro e falar, eu quero que você faz isso, faz aquilo, faz... Não. É você chegar e falar o que você quer. A gente tem muito essa facilidade de apontar do outro, né? Então, às vezes você mora com uma pessoa, porque você não pega a toalha em cima da cama. Porque você não ajuda a lavar uma roupa. Porque você não ajuda quando eu tô... A gente aponta muito ali o outro. A gente fala pouco da gente. A gente tem que começar a falar mais da gente. Fala, olha, eu queria conversar com você, eu tô um pouco cansada. Várias vezes eu tive que pegar uma toalha em cima da cama. Várias vezes eu tenho que fazer aquilo, então isso tá me desgastando um pouco. Não é olhar e apontar, é porque você deixou lá. Tá vendo como muda? É o que eu falo, é você falar a mesma coisa, mas o jeito que você fala com o outro.
né? E aí você para e pensa, nossa, tem pessoas que têm uma facilidade, por que eu não tenho? Começa a parar para refletir, começa a parar para pensar, né? Começa às vezes, de vez de criticar, elogiar. Então, de vez de você criticar que a pessoa tá deixando a toalha na cama, às vezes você elogiar, falar, nossa, obrigada, você saiu do banho, você recolheu a toalha e pendurou, obrigada, me ajudou muito. Né? Então, a pessoa chega, você chega em casa, a pessoa fez uma janta, fala, nossa, obrigada, você fez o jantar, nossa, me ajudou muito. Não é chegar assim e falar, nossa, tá vendo? Que bom que você fez o jantar, se você fizesse todo dia tava bom. Tá vendo como já muda? É o jeito que você fala. Então, eu vivo dizendo isso nas lives, eu acho que a gente tem que ser repetitiva sobre isso. Tá faltando comunicação. Tá faltando a gente saber falar com o outro. Tá faltando a gente expressar aquilo pra dentro. E aí, quando você não expressa, quando você não sabe se colocar, você vai precisar de um médico, você acaba precisando de uma ajuda psicológica, você acaba precisando de uma terapia, ou você acaba colocando aquilo pra fora num momento que não era o momento oportuno. Às vezes você tem um surto num ambiente que não era pra você ter, não era naquele momento, não era pra você falar daquela forma, porque você foi guardando aquilo pra dentro de você, e aí chega numa hora você estoura. Aí a pessoa fica olhando pra você e fala, nossa, como você é desequilibrado, como você é desequilibrada, porque você foi guardando, e aí você estourou de uma vez. Tá, gente? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que começar a trabalhar isso dentro da gente, né? Saber se expressar, saber se colocar, saber conversar com o outro. Às vezes o outro também não tá num momento legal. A gente tem que começar a refletir um pouco sobre essas questões, beleza? Gente, eu vou finalizando a live de domingo. Hoje, 15h35, hoje eu finalizo um pouco mais cedo, já eu tô saindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no meu canal no YouTube, gente. Pra quem não é inscrito, vai lá, Patrícia Daher. Tem os vídeos completos dos cortes aqui, tá bom? Todo domingo tem live, domingo que vem terá live. Se você quer um tema específico, coloca aqui nos comentários. Paty, fala sobre isso. Também, se você não teve tempo de assistir a live ao vivo e você for assistir depois, coloca o que você acha, dê a sua opinião, né? Fala, olha, isso acontece comigo, não aconteceu, que legal ou não. Coloca, às vezes, uma sugestão, manda pra mim no direct, se você não quiser colocar aqui nos comentários, tá bom? Eu deixo aqui com vocês um super beijo. A Elisângela, bom São João. Obrigada, amiga, pra você também. Um super beijo pra todos vocês. Que seja uma semana abençoada, uma semana iluminada, uma semana de grandes conquistas, de muita sabedoria, muito respeito ao próximo, muita valorização, muito aprendizado, né? Que a gente nunca canse de aprender com os outros, de melhorar, de querer progredir. A Elisângela, chique seu fundo de parede. Você viu, amiga? É da Casa 8, com K. É um trabalho artesanal. E eu gosto muito dessa... Tudo que é artesanal eu adoro, né? Esses trabalhos aí eu gosto de prestigiar bastante. Obrigada, amiga. É isso, gente. Grande beijo pra vocês. Até domingo que vem. Obrigada.